Meu filho voltou para casa. Eu sei que você já tem essa notícia, já se alegrou comigo. Mas eu esperei tanto para dizer essa frase, que eu não pude me conter. Eu guardei, ensaiei, pensei na entonação, para lhe dizer que meu filho voltou para casa. Depois de 55 dias fora de casa. E imaginem quantos dias na UTI, quantos dias no isolamento. Imagine quantos dias em home care, também fora da casa, mas na casa da minha filha. E agora, finalmente, ele está em casa. Eu estou feliz, muito feliz, irmãos. É por isso que hoje eu vim lhe falar sobre o fim do deserto. Deserto também acaba, sabe, irmãos? Por maiores que sejam, por muitos que sejam os grãos de areia de um deserto, há um momento em que ele chega ao fim. Há um momento em que ele é interrompido. Aliás, eu tenho pensado que todo deserto ele tem como que um propósito. Se você se recorda, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 1, que Jesus ele foi para o deserto para ser tentado, e levado foi pelo Espírito Santo para o deserto. Também a Bíblia vai me dizer que Elias, ele foi para o deserto, e o propósito dele era fugir da ameaça de morte feita pela rainha Jezabel. A Bíblia também vai me dizer que Moisés um dia foi para o deserto, e ele também foi para fugir, porque ele havia se tornado fugitivo depois de ter matado um egípcio. Mas o povo de Deus experimentou também do deserto. E eu quero que você leia comigo um dos textos preciosos nesses últimos dias, em meu coração. Livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 16, o verso é o verso 32. Êxodo 16, 32 diz assim: Disse Moisés, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Você deve estar me perguntando, pastor, se todo deserto tem um propósito, qual foi o propósito do seu deserto? Eu preciso lhe dizer que nem sempre os desertos vêm com um manual de instruções, viu? E nem sempre é fácil discernir o propósito ou os propósitos. E algumas vezes o deserto é meu, mas a bênção é para quem está ao meu lado. A lição é para quem está à minha volta. Por isso eu vou lhes dizer, eu ainda estou no processo de descobrir as razões, os propósitos, os paraquês. Para que todo este tempo? Aliás, eu tenho aprendido tanto, meus irmãos, porque sempre que eu olhava para o meu filho mais novo, eu dizia, eu acreditava que ele era de todos de nossa casa o mais frágil, mas com todo esse tempo eu tenho descoberto que de todos na minha casa ele é o mais forte. E foi a luta dele pela vida, foi a maneira como ele reagia a tantas coisas, que Deus usou também para consolar os nossos corações. A gente não podia se sentir desconfortável, a gente não podia se sentir esgotado, porque a luta dele era incessante. Mas hoje eu vim aqui lhe dizer que meu filho voltou para casa. E o deserto, irmãos, tem chegado ao fim. Quando você me pergunta qual o propósito, por exemplo, do deserto na vida do povo de Israel, eu posso lhe oferecer uma resposta. Há várias delas, inclusive elencadas no capítulo 8 de Deuteronômio. Mas se você abrir no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, no versículo 2 a Bíblia diz assim, que Deus teria levado Israel pelo deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Depois, no versículo 3, o texto vai dizer que Deus teria levado o povo de Israel para o deserto, e aí vai, tratando ainda na segunda pessoa, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Eu vou lhes dizer, eu tenho aprendido muita coisa neste tempo. E uma das coisas que Deus tem me falado é que deserto precisa ser aquele tempo em que a gente para de reclamar, que a gente para de murmurar,
que a gente para de se queixar. Hoje pela manhã, quando pregava esse mesmo sermão, terminado o sermão, um jovem perguntou-me, parou, me chamou, me disse: pastor, o senhor falou sobre murmuração, reclamação, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. E eu percebi que ali vinha aquelas perguntas que nos deixam preocupados. Parecia um estudante de teologia, viu? Ele olhava para mim e perguntava assim: pastor, o senhor falou da murmuração, mas eu sou alguém que gosta de questionar as coisas. Qual a diferença entre murmuração, reclamação e o questionamento? Eu parei, olhei nos olhos daquele rapaz e disse: olha, vamos fazer o seguinte, você sabe qual a diferença entre tentação e provação? Aliás, você sabe. Eu tenho aprendido que a provação, ela vem para acrescentar, tornar-me ainda mais dependente de Deus, ensinar-me ainda mais sobre o caráter de Deus. A provação vem para que eu cresça. A tentação não. Ela vem para destruir, ela vem para me afastar, ela vem como um convite ao pecado e à queda. Aí eu olhei para ele e disse: olha, é simples. Da mesma forma como a gente consegue separar o que é uma provação e o que é uma tentação, pense que a murmuração, o queixume, ele não nos faz crescer. Ele destrói a nossa confiança em Deus, a nossa felicidade, a nossa alegria. Mas o questionamento não. Ele acrescenta. Ele nos torna ainda mais seguros daquilo que cremos. São experiências na presença do Senhor, onde Ele mesmo se manifesta como a resposta. Aquele jovem olhou para mim, sorriu e continuou, seguiu o seu caminho. Eu até agora estou me perguntando onde foi que eu encontrei este paralelo, viu? Eu até agora ainda estou me perguntando. Mas sabem, tempo de deserto é um tempo em que a gente precisa parar de reclamar das coisas. Há muito tempo atrás, há 56, 60 dias atrás, vou colocar um pouco mais. Às vezes eu olhava todo o trajeto, lá da Barra de São Miguel, para vir a Maceió, para trazer meu filho para as terapias, retornar no final da tarde, trazê-lo de novo, trazê-lo para cá, levá-lo para lá. Observava as dificuldades dele, e eu pensava que eu tinha problemas, irmãos. Sabe o que foi que eu descobri? Que eu não tinha problemas, não. Quando a gente passa pelo deserto, a gente aprende a valorizar aquilo que a gente tem. Se torna tão mais fácil. É por isso que eu vim hoje lhe dizer: olha, pare por favor de reclamar. Pare por favor de se queixar. Porque aquela experiência que eu li de Êxodo capítulo 16, ela começa com murmuração. E o impressionante é o poder contagioso que tem um murmurador no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o capítulo que mencionei de Êxodo 16, no versículo de número 2 vai dizer assim: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Eu fico pensando quem foi que começou. É difícil você saber ou descobrir quem foi que começou a se queixar, a reclamar. Mas o efeito disso, ponha um murmurador, ponha uma pessoa assim insatisfeita, uma pessoa que vive a reclamar no meio de uma família, e observe qual vai ser o resultado disso. O povo de Israel precisava aprender a depender de Deus. E deserto é momento em que a gente aprende, sabe, irmãos, que as reclamações, elas acabam distorcendo a realidade à nossa volta. Ela transforma a verdade em mentira, mentira em verdade. Aliás, alguém que tem esse espírito de murmuração, ele não precisa nem de motivos. Qualquer motivo é bastante para ele começar a reclamar. Conhece gente assim? Que por tudo reclama. Absolutamente por tudo reclama. O texto sagrado vai dizer, no versículo 3, vai revelar o conteúdo dessa murmuração. Veja o que está escrito. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Gente, o povo de Israel, especialmente no final do período em que esteve no Egito, eles foram oprimidos. Eles tinham cotas de produção de tijolos. Lembram-se disso? Era uma vida sofrida. Lembram-se que os meninos estavam sendo mortos no rio Nilo?
Lembram-se que as parteiras tinham também a mesma missão? Isso me incomoda, sabe, irmãos? Porque quando a gente começa a murmurar, a gente destrói a realidade, a gente tem uma visão completamente equivocada. Onde já se viu escravos sentados ao redor de panela de carne, irmãos? Onde você já viu isso? Onde você já viu um escravo comendo pão à vontade? Aliás, bendita seja a criatividade dos escravos deste país, que deram-nos o poder, a possibilidade de experimentar feijoada, né? Porque os restos daquilo que eles não colocavam na mesa do branco ia. E que coisa maravilhosa. Quem gosta aqui de feijoada como eu e feita pela Cláudia, viu? É uma maravilha. Aliás, se você... Eu fui criado e quando a gente queria comer uma manga, chupar uma manga, e logo depois vinha a possibilidade de comer leite, o que é que nos diziam? Olha, leite com manga, você vai acabar morrendo. Porque essa foi a história que os escravos ouviram. Para não tomarem o leite das vacas, da família, começaram a dizer, olha, se você come manga, não pode comer, não pode tomar do leite. Isso, até hoje, a gente ainda repete. É por isso que eu não consigo entender. Aliás, eu até consigo. Por quê? Porque a murmuração, o queixume, distorce a realidade à nossa volta. E vou mais longe, sabe, irmãos? Eu não sei se você já observou, mas às vezes a gente se queixa em secreto, no corredor da igreja. Só se queixa para uma pessoa mais próxima do que tem acontecido, do que estava para acontecer, do que não aconteceu. Na família, entre amigos, olha, não é por nada não. Então a gente faz aquilo reservadamente. A gente se queixa, a gente reclama, mas faz isso reservadamente. Eu só tenho uma coisa a lhe dizer, é que Deus escuta as suas reclamações. Sabiam disso? Eu vou repetir isso, porque isso é tão forte no texto. Nesse capítulo 16, observe comigo, versículo 7. O Senhor ouviu a queixa de vocês. Versículo 8, Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Versículo 9, Ele ouviu as suas queixas. Versículo 12, ouvia as queixas dos israelitas. Então lembre-se que alguém que tem escutado as suas queixas, as suas reclamações, quando você olha para a vida que Deus tem lhe dado, para a família que Deus tem lhe dado, para o trabalho que Deus tem lhe permitido exercer, para o seu guarda-roupa, para os sapatos que você possui, para o carro que você tem, para o emprego que você tem, para a casa onde você mora, cada reclamação Deus escuta. E aqui eu preciso lhes dizer, murmuração não é oração, são coisas completamente diferentes. Engana-se quem começa a falar com Deus dizendo assim, meu Deus, está reclamando, não está orando, irmãos. Está reclamando, isso não é oração. E no texto sagrado, o que eu observo é que essa murmuração chega aos ouvidos de Deus. Sabem, irmãos e irmãs, tempo de deserto é um tempo assim, em que a gente começa a perceber que a gente tinha muito mais para agradecer e não agradeceu. Que a gente tinha tanto para ser feliz e desperdiçou a oportunidade de sorrir, a oportunidade de brincar. Eu tinha tantos temores com o retorno do Davi para casa. Ele precisaria subir, como precisou subir uma escada. Eu digo, meu Deus, como é que Davi vai subir aquilo? E quando eu cheguei lá, ele me respondeu, e lá vai ele ainda com dificuldade de coordenação, às vezes cansando as perninhas, tão magrinhas que estão, mas eu fui, abracei ele para reduzir o peso sobre as pernas, e ele prontamente, subiu. E eu fiquei preocupado, eu disse, olha, nós tínhamos alugado uma cama hospitalar, eu disse, a gente precisa levar, vamos levar, não vamos levar. Quando chegamos lá, Davi, eu fiquei tão preocupado, porque a gente ia precisar desfraldá-lo de novo. E quem passou isso por uma primeira vez e foi tão difícil ensinar uma criança com as características de Davi a não usar fraldas, foi algo muito difícil. Mas quando ele chegou em casa, sabe o que foi que ele fez? Ele foi ao banheiro, gente. E todo aquele meu temor, toda aquela minha murmuração se transformou em gratidão diante de Deus. Por isso não murmure, não reclame, pare com isso. Ninguém suporta viver ao lado de uma pessoa que reclama da hora que acorda, não é até a hora de dormir não, porque às vezes sonhando ainda reclama.
Ninguém suporta viver assim, gente. Nunca está bom, nada está bom, o ar-condicionado está frio demais, agora está quente demais. Não é? É impressionante. Mas eu continuei a ler o texto, e sabe o que é que eu percebi? Que o tempo de deserto também é o tempo em que a gente precisa aprender a abrir mão do controle. Eu estou olhando aqui, mas pelo que observo, não há ninguém com espírito controlador neste santuário. Não há ninguém com espírito de controle. Mas mesmo assim eu vou falar, porque se você conhecer um controlador, você vai compartilhar com ele. No tempo de deserto, a gente abre mão do controle de tudo. E a gente começa a viver de uma forma completamente diferente. O povo de Israel estava se queixando porque não tinha carne, não tinha pão. E Deus vai mostrar de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que, versículo 14, lá de Êxodo 16, que depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam do que se tratava. Então disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Que coisa impressionante. Começa a história do maná com a ignorância. Eles não sabem nem mesmo dizer o que é isto. O que são essas coisas? O que é isso que está sobre a terra? Eles não sabiam absolutamente nada. E então Moisés vai e responde: olha, esse aí vai ser o pão. Vocês vão fazer pão e bolo a partir deste maná que está caindo do céu. É interessante que quando eles estão mergulhados neste mar de ignorância, a orientação dada por Moisés foi suficiente. Só que Moisés continua dizendo o seguinte: assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Não sei quantas pessoas tem na sua casa, mas seria um jarro para cada um. E aí a Bíblia diz que os israelitas fizeram como lhes fora dito. Por quê? Uma vez que eu desconheço, eu me submeto. Eu pensei em colocar obediência, mas não é obediência. Eu descobri que talvez fosse a palavra observância. Digitei, quando eu olhei ficou aquela linha vermelha. Eu disse: não existe a palavra observância. Eu cantei tanto o hino 301 do cantor cristão, que dizia crer e observar. Não existe. Aí eu fui ao dicionário e tem lá observância. E até anotei o significado da palavra observância. Veja o que é que está escrito. É a ação de pôr-se em conformidade com um modelo, uma regra, um costume, cumprimento rigoroso de uma regra, submissão a uma lei. E isso não é obediência, isso é observância. A orientação é essa, vamos recolher? Um jarro para cada pessoa da família. Aí a Bíblia diz que os israelitas fizeram como lhes fora dito. Aí vem o versículo 19 com a ordem expressa de Deus: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Você escutou o que eu escutei? O que eu li? Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Só que aquele desconhecimento que se transformou em observância, não demorou muito, irmãos, não demorou muito. Observe o versículo de número 20. A Bíblia diz que, todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram, eu gosto tanto dessas duas palavrinhas, guardaram um pouco. Sabe aquele negócio que a gente faz? Deus disse que não era para fazer, mas um pouquinho só. Um pouquinho de nada, não vai? Um pouco de maná, o que é que isso vai ter demais? Isso me lembra muito uma discussão teológica que tive na década de 80, com uma pessoa que insistia em jogar em loteria e tinha se viciado nisso. Ele disse: mas pastor, aí discutimos muito até que ele apelou para um argumento: mas pastor, é R$1 só um jogo. É como se dissesse: é tão pouco, é tão pouco, é tão pouco. Um pouco só. Só que observem o que é que a Bíblia vai dizer. Um pouco até a manhã seguinte, versículo 20. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Meus irmãos, a desobediência apodrece as bênçãos de Deus. Ninguém pode viver em desobediência àquilo que Deus está concedendo. Olha, fica claro, e eu fico imaginando aquele chefe de família que foi o responsável pela colheita do maná, aquele cheiro desagradável na tenda, e aí vem aquela criança pequenina e pergunta: pai, que mau cheiro é esse?
na casa. E o pai ter que dizer ao filho: filho, foi porque o seu pai, depois da orientação dada por Moisés, eu guardei só um pouco do maná aqui. Menino cresce e quem sabe na adolescência ele queria ir para alguns lugares ali no deserto, alguns bares do deserto, sabe, algumas raves do deserto, algumas coisas, e aí o pai olhava para ele e ia dizer: o quê? Que autoridade aquele homem poderia ter? É por isso que eu quero lhe dizer: a desobediência destrói o melhor de Deus na sua vida, faz apodrecer. Aquilo que seria uma bênção se transforma em maldição, aquilo que seria maravilhoso se transforma em peso. Mas, gente, eu também aprendi ao longo desse tempo a depender unicamente de Deus. Eu não sei se você já se surpreendeu com a chamada oração do Pai Nosso. Há um momento em que a oração do Pai Nosso, quando fala do pão, o que é que ela diz? O pão nosso de cada dia. Por que Deus nos ensina a orar cada dia pelo pão? Sabe, a sua dispensa, a minha dispensa, talvez não nos permita viver essa dependência de Deus. Porque é muito fácil a gente agradecer a Deus pelo pão quando a dispensa está cheia. Mas imagina você agradecer pelo pão que ainda não chegou. O pão que ainda você não conseguiu ganhar, comprar, adquirir, repartir para os seus. Seus filhos estão com fome. Aí o texto vai me dizer assim, no versículo 21, que cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. Tinha que acordar cedo, né, irmãos? Deus gosta que o seu povo acorde cedo, viu? Por favor, você que só acorda depois das 11, não fique com raiva de mim. Talvez você esteja no país errado, você deveria estar em outro fuso horário. É só uma questão de localização geográfica, somente. Mas é verdade. Eles tinham que fazer isso cada dia. Cada dia tinham que ir, colher, trazer de volta, colocar dentro de casa, preparar os pães. Mas o curioso é que no versículo 22, há uma orientação divina dizendo: olha, agora no 6º dia vocês vão colher em dobro. Vocês vão recolher o maná em dobro. E o interessante é que eu estou aqui no capítulo 16 de Êxodo, não é isso? Mas você sabe qual é o capítulo que registra os 10 mandamentos? Quando fala da observância do sábado? Qual é o capítulo de Êxodo? Capítulo 20. Não estamos no capítulo 20. Mas ainda assim, observe que a orientação de Deus é simples. Veja no versículo 23, o finalzinho diz assim: guardem o que sobrar até amanhã seguinte. Você acabou de ouvir comigo que quando guardaram, o que foi que houve? O que foi que aconteceu? Apodreceu, não foi isso? Deu bicho, mau cheiro. Mas no 6º dia da semana, Deus disse: vocês vão colher em dobro e vão guardar. E aí vem a referência do versículo de número 24. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Aí você vai me perguntar: como é que isso acontece? Gente, quando é que você vai aprender a depender de Deus? Quando é que você vai aprender simplesmente a obedecer? Não é observar simplesmente, é obedecer. É se deparar com aquilo que é o sobrenatural de Deus. E dizer: Senhor, eu dependo unicamente de Ti. E no 6º dia, sabem por que eu tenho percebido isso? É que Deus, Ele não vai nos dar uma bênção pelo um caminho que Ele mesmo reprova. Então não chame de bênção de Deus aquilo que contraria a palavra do Senhor. Eu vou ser bem prático aqui, viu? Por exemplo, não chame do homem de sua vida aquela relação com a pessoa que está comprometida. Não chame de grande oportunidade aquilo que tem o peso da corrupção. Você vai ganhar dinheiro, mas você sabe que não é pelo caminho lícito. E ainda vai agradecer? Ah, meus irmãos, nós vivemos num país que há muito tempo atrás, eu me lembro de uma reunião de oração agradecendo pelo dinheiro da corrupção. Lembram-se disso? Se juntaram lá num gabinete, eu não vou dizer que foi em Brasília não, mas se juntaram lá para agradecer por um dinheiro que tinha sido fruto de corrupção. Como assim? Eu leio esse texto, sabe, irmãos, eu digo: eu preciso aprender a depender de Deus. Mas o povo do Senhor é um povo difícil, viu, gente?
Sabe? Irmãos. Eu tenho muitos anos já de caminhada como pastor. Aí veja o que a Bíblia vai dizer no versículo 27. Veja que surpreendente. A Bíblia diz assim, que apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Que povo, gente! O problema é que se nós estivéssemos lá, talvez alguns de nós acabaria fazendo a mesma coisa. Chegou o 7º dia, dia que Deus disse, olha, para descansar, eu já lhe dei ontem, o que você tem é bastante. Mas mesmo assim, quando amanheceu o dia, saíram alguns para recolher o maná. E aí a Bíblia diz que eles não encontraram absolutamente nada. E querem saber por quê? Por que não prospera? Porque Deus não permite que o caminho da fuga, que o caminho da desobediência, que o caminho que me afasta dele, seja um caminho abençoado, irmãos. É por isso que tem muita gente batendo cabeça. Tentando aqui, tentando ali, tentando aqui, tentando ali, saindo para colher ou recolher, no dia errado, no lugar errado e contrário à orientação divina. Não vai prosperar, irmãos. Gente assim não prospera. Aí o texto continua, irmãos, com a palavra do Senhor, no versículo 18, uma indagação. Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Até quando? Mas sabem, irmãos, tempo de deserto é também um tempo em que a gente aprende a ter esperança. Eu sempre fui mais, eu diria assim, cauteloso. Eu já fui bem mais pragmático, sabe, irmãos? Sabe aquela coisa de você se proteger de algumas decepções, já se preparando talvez para que alguma coisa talvez não dê certo e você se antecipa com aquilo? Eu me lembro que há muito tempo atrás eu acompanhava uma pessoa, não vou dar detalhes porque pode ser que os irmãos associem e descubram quem foi. Aquela pessoa tinha feito uma série de exames, sabe, cabeça, eu vou falar como dizia antigamente, cabeça, corpo e membros, sabe, tudo. E aí passou aquele período, eu encontrei e abracei, disse, então, como está? Como foram os exames? E a pessoa disse assim, péssimo, pastor. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu fiz todos os exames e os médicos não encontraram nada. Eu disse, como? Até hoje eu não consegui entender. Mas, meus irmãos, a gente precisa ter esperança. Sabe quantos anos o povo de Israel passou no deserto? Alguém sabe quantos anos? 40 anos. Você quer saber por quanto tempo o maná caiu dos céus e alimentou aquele povo? Eu vou dizer a você, naquele mesmo capítulo 16, só que o versículo de número 35, a Bíblia diz assim, que os israelitas comeram maná durante 40 anos. Nem um dia Deus deixou de mandar o maná. Nem um dia sequer Deus deixou de mandar o maná. E aí o texto continua dizendo assim, até chegarem a uma terra habitável, comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Você observou o que a Bíblia está dizendo? É que não faltou maná até que o povo de Israel chegasse lá na fronteira da terra da promessa. Aí eu lhe pergunto, por que acabou exatamente naquela hora, irmãos? Vá, me responda, por que acabou o maná? Consegue entender o que é que Deus está me ensinando e a você também? Que enquanto você estiver no deserto, Deus vai providenciar. Você não tem terra para plantar, não é isso? Não pode trabalhar, não pode cultivar a areia do deserto. Mas quando você entrar na terra, meu amigo, sabe o que é que Deus está dizendo para você? O que é, irmãos? Trabalhe, rapaz. Quer comer pão? Trabalhe. Quer se alimentar? Vai trabalhar. E aí a Bíblia diz que Deus nos sustentou aquele povo até aquele momento, porque a partir daí, o grande problema, irmãos, é que a gente às vezes até retarda a chegada na terra da promessa para poder comer o maná. Sabe, tem gente que, eu não sei se eu deveria dizer isso não, mas eu comecei e agora eu vou até o final. Sabe essa gente que não sai da casa de papai e da mamãe? Não era para falar, Senhor? Pois é. Sabe essa coisa de você criar um espírito de luta, de independência, de correr atrás? Irmãos. Deus está dizendo àquele povo, até o momento em que vocês não podiam fazer nada, eu supri cada necessidade de vocês. Mas a partir daqui, trabalhem.
Eu agora vou dar a vocês a terra para plantar. Eu agora vou dar a vocês o anzol e a vara para vocês pescarem. Eu agora vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Vai colher pelo menos algumas uvas. Lembram-se do tamanho dos cachos de uvas? Pois é. Deus supre, sabe? Até aquele momento. É impressionante. Eu vi isso primeiramente no tempo que mamãe cuidou do papai. E nesses dias eu agradeci muito pela vida da mamãe. Porque só sabe, irmãos, a dificuldade, o esforço que é cuidar de alguém que está acamado, quem já passou por isso. E eu fiquei me perguntando, mamãe era tão magrinha, pequenina, como mamãe encontrou forças para virar o papai, vestir o papai, dar banho no papai, colocar fralda. Eu fiquei pensando, meu Deus. Às vezes a gente pensa que o milagre é só com aquele que está acamado. Mas o milagre ele é distribuído por todos de uma casa. Eu vi a Cláudia entrar na UTI com Davi, entrar no isolamento com Davi, e até agora ela não quer sair do lado dele. Porque ela tinha prometido, ela tinha dito a Davi, olha, eu não vou sair daqui sem você, eu só vou sair daqui ao seu lado. E Deus permitiu que isso acontecesse. Só que quando passa tudo isso, você já percebeu que o corpo começa a doer. Todas as dores que a gente não sentiu ao longo de todo aquele tempo começam a surgir. Não é? Por quê? Porque enquanto você estiver no deserto, Deus vai cuidar de tudo. Mas vai chegar um dia em que o deserto vai acabar. E quando ele acabar, Deus quer que você esteja forte o bastante para conquistar a terra que Ele está lhe dando por promessa. Ele quer que você tenha coragem, assim como Ele disse a Josué. Seja forte, corajoso, não pasme, nem te espantes, eu vou estar com você. O mesmo Deus que estava lá suprindo as minhas necessidades no deserto, continuará a fazê-lo. Meus irmãos, eu fiquei constrangido esses dias, mas pense, sabe, naquele constrangimento, naquela vergonha que a gente não sabe. Eu estava conversando com uma das médicas que cuidou de Davi, com a qual a gente conseguiu se aproximar bastante. E Davi estava em casa, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu estava muito feliz, que Davi estava bem, que ele continuava, tal. Aí, em dado momento, ela fez uma pergunta, aliás, não foi uma pergunta, foi uma orientação. Ela disse, olha, mas não voltem a dar batatas a Davi. Davi, a base da alimentação dele é batata, viu, gente? Aí eu disse a ela assim, eu respondi, uma palavra, eu botei assim, impossível. E aí continuei, porque ele gosta muito, inclusive a gente já está dando com suco com proteína, com suco com uma couve, com suco com glutamina, não sei o quê, a gente está botando um pedacinho de inhame, tal, para ajudá-lo. Aí coloquei, só que ela não demorou de responder. Quando ela respondeu, e estava lá a minha palavra impossível, ela olhou e mandou uma resposta para mim assim, eu nunca imaginei escutar isso de você. E aí colocou depois, impossível era Davizinho estar de volta em casa. Eita, meus irmãos! Eu até agora estou procurando uma resposta para dar a ela. Sabe? Eu até agora estou ainda esperando. Porque o Deus a quem servimos, irmãos, é um Deus que nos ensina que impossível é uma palavra que não existe para Ele. E Deus tem me ensinado tanto à luz disso, sabe, irmãos? Não existe, não existe. E finalmente, deixa eu lhe dizer, Deus tem me ensinado tanto a valorizar aquilo que é o essencial. Você se lembra daquele texto que lemos, que começou dizendo que Israel precisava recolher um jarro de maná, e que deveria colocar aquele jarro junto com as tábuas da lei na arca? Lembram-se disso? Isso aconteceu. No versículo de número 34 está escrito assim, em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Sabe o que é que eu percebi, irmãos? É que Deus quer que eu leve algumas recordações do meu deserto. E eu não sei se você sabe, mas essa arca que foi feita ao longo do deserto, ela guardava as tábuas da lei,
ela guardava a vara de Arão que floresceu, e ela guardava também agora um jarro cheio de maná. E eu comecei a pensar, o que você tem guardado dos seus desertos? É impressionante porque Deus disse assim, olha, primeiro guardem as tábuas da lei. Aquilo que Deus ensinou a você ao longo do deserto, não se esqueça. Transforme-os em mandamentos, em orientação para a sua vida. Olha, lembra-se da vara de Arão que floresceu? Que naquele momento estavam tentando identificar qual seria a família de sacerdotes, e a vara de Arão floresce para dizer que ministérios surgem em meio ao deserto. Você já percebeu que no deserto a gente descobre ministérios que nunca estiveram claros aos nossos olhos? Deus está dizendo, olha, sabe, no deserto a gente enxerga oportunidades para florescer, sabiam, irmãos? O grande problema é que às vezes a gente se esquece disso depois que o deserto acaba. E Deus ainda diz, olha, bota um pouquinho de maná, porque Deus está dizendo, olha, quando você sair do deserto, eu quero que você não se esqueça que fui eu o provedor da sua casa, que fui eu quem sustentou cada dia, que fui eu quem providenciou o alimento para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa. Fui eu que cuidei de você no deserto. E Deus não vai abrir mão deste lugar de glória na sua vida, por nada, irmãos, por nada. Eu não sei o que é que você tem recolhido, guardado dos seus desertos. Tem gente que é especialista em guardar raiva. Raiva, muita raiva, não só de situações, como de pessoas. Tem gente que guarda as amarguras do deserto. Tem gente que guarda o fato de que no deserto uma geração inteira foi sepultada. E eu perdi muita gente ao longo desse deserto. Tem gente que guarda aquilo que não deveria guardar. E que se esquece que deserto é um excelente lugar para garimparmos, guardarmos, sabe, no fundo do coração, as marcas de um Deus que cuida de cada um de nós. Tem uma história, eu queria terminar contando essa história, eu até acho que ela não é verdadeira não, sabe? Mas tem umas histórias que a gente lê na internet, que a gente escuta, meu Deus, que são tão lindas. Essa eu nem sei de onde foi que eu li, talvez tenha sido até em algum livro. Que são tão lindas que a gente gostaria que fossem verdades, né? Essa história tem a ver com os Cherokees. O que eu li é que quando um menino passa a ser tratado como um homem entre os Cherokees, havia uma espécie de rito de passagem. E era mais ou menos assim, o pai daquele menino ia para a floresta, subiam juntos uma montanha, e quando chegavam lá em cima, aquele menino tinha os seus olhos vendados, era colocado sobre uma pedra, sentava-se ali, e a tarefa daquele menino era passar a noite inteira naquele lugar, sem tirar as vendas até que o sol nascesse. Se ele conseguisse fazer isso, ele voltaria para a tribo sendo chamado de homem. De homem. Só que quando o dia amanhecia, e tiravam as vendas do menino, ele descobria que o pai dele tinha estado ao lado dele a noite inteira, cuidando dele, velando por ele. Sabem, meus irmãos, as vendas foram tiradas dos meus olhos. E sabe o que é que eu tenho visto? É que Deus tem estado ao meu lado durante todo esse tempo. Deus tem estado ao seu lado. Nós nunca estivemos sozinhos. Eu fico imaginando o medo daquele menino, ouvindo barulhos da noite, ouvindo o som de alguns animais, o som de alguns gravetos e galhos sendo quebrados e se aproximando dele. Eu fico imaginando o pânico em um momento assim. Eu quero lhe dizer que seu Deus está aí ao seu lado, cuidando de você o tempo todo, todo o tempo. Todo o tempo, irmãos. Eu comecei dizendo uma frase, você lembra qual foi? O meu filho voltou para casa. E sabem, tem uma parábola contada por Jesus,
em que o pai daquela parábola lhe diz exatamente isso quando o menino retorna para casa: o meu filho voltou, o meu filho voltou. Se eu, como um pai humano, limitado, imperfeito, estou tão feliz porque o meu filho voltou para casa, você já imaginou o coração de Deus quando a gente retorna à casa do nosso pai? Irmãos, é por isso que Ele gosta de fazer festa quando um de nós manifesta arrependimento diante dEle. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo uma situação de deserto. Eu não sei. Eu quero lhe dizer que deserto não é para sempre. Eu não sei o que você tem experimentado como perdas ao longo deste tempo, mas eu quero lhe dizer que Deus sempre tem estado ao seu lado. Por isso, eu hoje vim aqui para lhe dizer que há esperança no deserto, que o Senhor está conosco, cuidando de cada detalhe de nossas vidas, cada detalhe, cada detalhe. Pode parecer pequeno, mas Deus é um Deus que cuida das pequenas coisas. As coisas maiores, todas elas estão debaixo da mão do meu Senhor. Feche seus olhos comigo e peça que o Senhor renove a sua esperança. Peça que o Senhor coloque em seu coração a certeza que durante o tempo que custar, que demorar esse deserto, cada dia o Senhor vai acrescentar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero que você, nesta hora, tenha a coragem de dizer a Deus: Deus, está aqui o controle. Eu quero fazer do teu jeito. Eu quero fazer, Senhor, da maneira que o teu Espírito há de falar ao meu coração. Feche seus olhos e converse com Deus. Talvez até você já tenha passado pelo deserto, e a pergunta que eu quero lhe fazer é: o que é que você guardou de tudo isso? O que é que você colocou no seu jarro? O que é que você colocou lá para guardar e para contar às futuras gerações? Converse com Deus neste momento, abra o seu coração. Goze da experiência de um pai que está ao seu lado, cuidando de todas as coisas. Renove a sua fé neste momento, junto ao Senhor.